Minha esposa me deixou por semanas e admitiu ter me traído por 4 anos porque estava entediada, e agora quer que eu volte. Estou bastante perdido com minha situação atual, buscando qualquer tipo de insight. Minha esposa, 39 anos, e eu, 40 anos, estamos casados há 17 anos. Como mencionado, temos 3 filhas, com 15, 13 e 11 anos. Éramos namorados do ensino médio e estamos juntos há cerca de 23 anos. Eu sei quase nada, mas aqui está a única informação que tenho. Minha esposa chegou em casa há 3 dias do trabalho, teve que trabalhar no 4º dia, e saiu apressadamente, emocionalmente perturbada, arrumou uma bolsa de viagem e partiu. Só sei disso porque nossa filha mais velha estava em casa na época e a vi sair. Tentei falar com ela, mas ela estava chorando, arrasada, e não falava. Disse que estava quase em pânico. Ela não está respondendo a nenhuma de nossas mensagens ou ligações. Entrei em contato com os pais dela imediatamente, e eles eventualmente responderam dizendo que minha esposa está segura com eles e pediram que fossemos pacientes e compreensivos. Isso é tudo. Tentei entrar em contato com a irmã dela, o irmão e uma das amigas próximas do trabalho. O irmão disse que não sabia de nada, e a amiga do trabalho disse que ela estava lá de manhã, mas desapareceu no almoço, 3 dias atrás. Isso é tudo o que ela sabia. 3 dias se passaram e nada de contato com minha esposa, nem mesmo com as crianças. Ninguém está nos dizendo nada, e aqui estou eu com minhas 3 filhas tentando lidar sem ela. As crianças ficam me perguntando o que está acontecendo, perguntando o que aconteceu com a mãe, e tudo o que posso dizer é que ela está com os avós e que devemos ser pacientes e compreensivos. Sinto uma vontade avassaladora de apenas pegar as crianças e dirigir até lá sem avisar. Está a apenas 3 horas de distância, e ficar aqui nesse limbo é horrível. As crianças pensam que tivemos uma grande briga e estamos nos divorciando, mas isso está longe da verdade. Nunca brigamos, as crianças sabem disso. Não sei o que está acontecendo, mas alguém pode fornecer alguma clareza de uma perspectiva lógica, já que meu estado emocional atual me faz pensar em círculos enquanto tento lidar com tudo sem ela. Se alguém morresse, não seria seu cônjuge a primeira pessoa para quem você contaria? Talvez algum trauma passado tenha ressurgido, mas novamente, se fosse comigo, minha esposa seria a primeira pessoa a quem eu recorreria em busca de apoio. Não sabemos nada, nada faz sentido. Não sei o que fazer, e fico aqui nesse limbo com as meninas, sem ninguém nos dizer nada, e isso me deixa preocupado, assustado, com raiva, etc., praticamente qualquer emoção que se possa sentir nessa situação. Alguém pode apresentar algo razoável? Por que você abandonaria sua família assim? Atualização 1. Não estou muito familiarizado com o Reddit ainda, peço desculpas. Não tenho muito o que postar. Não sei como vincular minha última postagem, não tenho certeza de como fazer isso. Foi uma noite longa ontem, não dormi, e me perdoe pela atualização curta. Não espero passar muito tempo no computador hoje. Li todos os posts ontem e durante a noite e finalmente li as respostas hoje. Vou apenas dizer o que sei e deixar por isso mesmo. Meu sogro não me ligou ontem à noite, então acabei entrando em contato com a polícia, como muitos de vocês sugeriram. Isso causou uma tempestade de problemas nos quais não entrarei, mas minha esposa está tendo um caso há pelo menos 2 anos, provavelmente mais. Todos estavam certos. O outro homem aparentemente teve um ataque cardíaco na terça-feira e acabou falecendo naquela noite, com certeza. Minha sogra e, pelo que parece, provavelmente minha cunhada sabiam disso e estavam encobrindo para ela. Ainda não houve contato da minha esposa, nem para mim nem para as meninas. Estou tentando manter isso delas por enquanto. Sinceramente, não faço ideia do que fazer a partir daqui. Isso é tudo o que sei, e é o bastante para quase ser o fim para mim. Obrigado por toda a ajuda, conselho. Não tenho certeza de como seguir em frente com essa notícia, mas é isso. Se você reza, por favor, ore por mim e por nós. Atualização 2. Fui recomendado a este sub e por alguns outros. Acabei de me juntar e tenho lido muitos posts quando tenho tempo, principalmente à noite, quando o caos do dia termina e então, é claro, o cérebro assume o controle e passo por esses acessos de depressão. Então, sou atingido por uma raiva furiosa, às vezes, ambas ao mesmo tempo. Dormir é quase impossível. Então, vagueio pelo dia como um zumbi. Estou tentando aprender todos os acronimos. Acho que meu dia D foi na sexta-feira. Minha esposa estava tendo o que inicialmente pensei ser um caso de 2 anos, mas agora parece muito provável que tenha sido mais longo, e o homem com quem ela traiu aparentemente era alguém que ela conhecia há algum tempo. Ele faleceu tragicamente de um ataque cardíaco, o que desencadeou a revelação.
Ainda estou procurando informações com a ajuda da minha filha mais velha. Há muitas coisas sobre as quais não estou pronto para postar. Realmente não tinha planos de continuar fazendo posts sobre minha situação, mas tantas pessoas ofereceram tanta ajuda e conselho que quase se tornou terapêutico. Dói saber que tantas outras pessoas estão sofrendo por essa dor. Por isso, sinto muito. Me encontrei com 2 advogados diferentes, tanto ontem quanto hoje, para discutir opções. Entrei em contato com vários lugares para terapia também, mas há filas muito longas onde moro. Estou tentando seguir muitas sugestões que outros fizeram, evitar álcool, mas eu não bebo e nunca bebi, cuidar de mim mesmo, fazer exercícios etc. Considero-me em muito boa forma para alguém da minha idade, mas é difícil encontrar energia para me exercitar agora. Eu sei que muitos de vocês vão me pedir detalhes, quem, o que, quando, onde e assim por diante, mas por favor, entendam que ainda não estou pronto para falar sobre tudo isso. Todos os dias parecem uma nova bomba explodindo, e estou apenas procurando conselhos sobre uma coisa para talvez começar a dormir um pouco melhor. Minha esposa era tudo para mim, minha melhor amiga desde o ensino médio, a mãe das minhas 3 lindas filhas. Quero dizer, tínhamos piadas internas e cumprimentos secretos, tudo se foi, tudo se foi. Penso em todos os nossos anos juntos, em cada marco, em cada risada, e agora fico tão deprimido, é debilitante. Parece que tudo não significou nada para ela, e agora meu futuro será sem ela. E então, é claro, as perguntas surgem: como isso pôde acontecer? E sou dominado por essa raiva incontrolável e incessante. Eu grito no meu travesseiro e soco o colchão até meus braços doerem. É um ciclo horrível. Só consigo dormir por pura exaustão e então acordo de repente, e os jogos mentais recomeçam. Qualquer energia que tenho é dedicada às minhas filhas, que têm tentado cuidar de mim como se fossem os pais. Não é justo com elas. Como vocês todos dormiram depois de descobrirem sobre o caso? Como lidaram com o silêncio e o vazio à noite, apenas com seus pensamentos? Decidi que, além das minhas filhas, dormir precisa ser minha prioridade número 1 em tudo isso, mas simplesmente não consigo. Então, espero que vocês possam me ajudar. Obrigado a todos. Atualização 3. Peço desculpas por ainda ser relativamente novo no Reddit. Não tenho certeza de quanto da minha situação devo repetir ou reiterar, mas faz pouco mais de uma semana desde o meu dia D, e desde o dia em que descobri que o caso da minha esposa durava bem mais de 4 anos. Ainda não tenho uma linha do tempo exata, mas é muito provável que tenha começado emocionalmente e depois se tornou físico. Estou curioso para saber como a pandemia e os lockdowns influenciaram nisso também, perguntas para as quais posso ou não obter respostas. De qualquer forma, ontem, meus sogros fizeram uma visita improvisada para ver seus netos. A Deu tem ficado na casa deles desde que esse pesadelo começou, o que é uma completa porcaria, é claro, já que passaram apenas 15 minutos cumprimentando as meninas, minha esposa e eu, antes de pedir para falar comigo em particular. Foi uma conversa longa, como vocês podem imaginar, uma da qual não quero dialogar totalmente neste post. Mas, resumindo, minha esposa quer voltar para casa, mas teme as consequências de suas ações e está com medo de enfrentar o que fez. Seus pais também pressionaram bastante para determinar se eu planejava ou não o divórcio e passaram muito tempo tentando me convencer a perdoar minha esposa e tentar reconstruir o casamento. Ficou claro que eles estavam muito envergonhados e constrangidos, mas também ficou claro que eles queriam que minha esposa saísse da casa deles. Foi uma troca muito civil e respeitosa. Eu admito que menti e disse a eles que não tinha certeza dos meus planos futuros, já que planejo me divorciar completamente, mas sinto que se revelar isso, nunca conseguirei a verdade da minha esposa e talvez nunca a obtenha. Mas eu quero que ela se sente na minha frente e explique tudo, se possível. 17 anos de casamento e estarmos juntos desde o ensino médio, 3 filhos, inúmeras lembranças e tudo o que compartilhamos. Eu quero que ela me olhe nos olhos e me conte tudo. Também quero que meus filhos saibam que dei a ela uma chance de se explicar, que dei a ela a oportunidade de se desculpar e resolver as coisas juntos como adultos maduros. Continuei tentando escolher o caminho que dará o melhor exemplo para meus filhos. Eu não sei, talvez eu esteja fazendo errado. Legalmente, não posso impedir minha esposa de entrar em nossa casa, o advogado deixou isso bem claro. Então, se minha esposa vai voltar para casa, eu não posso impedi-la, embora absolutamente não queira isso agora. Minhas filhas e eu realmente começamos a nos ajustar a uma rotina agradável, então fiz uma exigência que achei que seria inalcançável por um tempo. Eu disse que minha esposa poderia voltar para casa quando se sentasse comigo pessoalmente, me olhasse nos olhos e revelasse tudo sobre o caso dela, do começo ao fim,
respondendo a todas as minhas perguntas sem hesitação ou mais engano, e depois se sentasse com as meninas e pedisse desculpas pessoalmente e respondesse às perguntas delas também. Pensei que, como elas já sabem, seria justo. Novamente, ela pode legalmente voltar para casa quando quiser e não precisa obedecer a nenhuma exigência, mas se ela tem medo de enfrentar-nos, talvez eu possa usar isso a nosso favor. Isso está errado? Não estou tentando ser astuto ou enganoso aqui, só realmente não quero começar a coabitar ainda, se puder adiar. Há um período de espera obrigatório de 90 dias em nosso estado antes que o divórcio possa acontecer de qualquer maneira. Ela voltar para casa é inevitável, ambos teremos que voltar ao trabalho eventualmente, e a vida seguirá independentemente dessa bagunça. Só quero prolongar isso para poder planejar e entrar em um estado melhor de saúde mental e emocional. Minha esposa tem mandado mensagens para as meninas e ela afirma que não quer se divorciar e continua se desculpando repetidamente com elas. Elas me mostraram as mensagens, perguntam sobre mim diariamente e a realidade do que ela fez conosco está a atingindo forte, especialmente nos últimos dias. Como devo lidar com isso? Minha exigência foi tola? Parece que minha esposa vai voltar para casa mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira. Sinto-me confiante em meu caminho adiante agora. Não estou abalado com isso, pois sabia que isso aconteceria eventualmente. Só quero tomar a melhor decisão para minhas filhas, e em seguida, para mim, à medida que avançamos. Obrigado a todos que têm oferecido ajuda. Atualização 4. Encorajamento, conselhos e apoio. Isso será bastante anticlimático, mas peço desculpas pelo comprimento. Preciso apenas desabafar. Foi um fim de semana terrível, mas minha esposa voltou para casa ontem. Houve uma quantidade razoável de expectativa, já que essa semana passada se desenrolava. Em qualquer outro momento anterior, quando ela entrava pela porta, eu a abraçava e beijava, mas desta vez, havia apenas esse desconforto terrível e constrangedor entre nós. Na verdade, ela veio até mim e tentou me abraçar antes de dizer qualquer coisa, mas eu me afastei. E real. Como se nada tivesse acontecido. Depois que ela se acomodou, naturalmente pedi para ela me contar tudo, e novamente ela reiterou que não estava pronta. Já tínhamos falado ao telefone mais cedo na semana, com o mesmo resultado. Insisti que a única condição para ela voltar para casa era que ela amasse a família o suficiente para explicar por que esteve ausente por quase 3 semanas, mas ela só repetiu que simplesmente não estava pronta para isso. Foi difícil não gritar com ela, mas respirei fundo algumas vezes e tentei me recompor. Falhei, e após a primeira de muitas pausas muito longas, apenas desabafei que ela estava tendo um caso há mais de 4 anos com esse colega de trabalho, planejava me deixar por esse outro homem, abandonou toda a sua família e agora entra pela porta sem cumprir a única condição que eu havia pedido, e que eu quero o divórcio. Acho que é aqui que as coisas ficaram estranhas. A linguagem corporal e a expressão facial dela deixaram claro que ela não tinha ideia do quanto eu sabia sobre o caso dela. Ela me olhou arregalada e depois ficou lá, na cozinha, olhando para o chão, sem dizer nada, apenas estoica. Eu esperava qualquer coisa, tudo, menos isso. Talvez um choro emocional, talvez uma confissão, talvez ela começasse a gritar comigo, a me culpar pelo caso. Talvez uma conversa séria, tipo, ok, vamos sentar e conversar sobre isso, mas não essa reação. Honestamente, ficamos na cozinha por uns 5 minutos, em silêncio absoluto. Foi o momento mais estranho que já vivi. Claramente, ela não sabia o que dizer, e eu também não. Li todos os seus comentários sobre minha situação, até fiz anotações. Sentei na frente do espelho e me preparei para todos os cenários possíveis que esse confronto poderia apresentar, exceto este. Então, eventualmente, decidi naquele momento mapear tudo o que eu sabia. Sobre o caso dela, talvez tenha sido burrice minha. Continuei e contei a ela tudo o que eu sabia, admitindo também minhas próprias suposições sobre várias coisas, como ela conheceu o AP, o envolvimento de sua irmã, o que aconteceu durante a Covid, etc. Ela apenas encarou o chão o tempo todo. Fiquei mais irritado à medida que avançava, porque ela não disse nada, mas fiz todo o possível para não elevar a voz ou ficar obsceno. Finalmente me recompono. Então, houve outro longo e constrangedor silêncio. A raiva então se transformou em tristeza ao perceber tudo. Então, perguntei suavemente a ela o que fiz para afastá-la, se ela já me amou e se o AP valeu a pena. Ela não disse nada, não se mexeu, não se moveu, nada dela, absolutamente nada, sem lágrimas, sem desculpas, sem gritos, sem explicação, apenas ficou lá com a cabeça baixa. Isso doeu. Isso doeu talvez pior do que o dia de fiquei lá, encarando-a, não tenho certeza se teria me movido, mas então as coisas pioraram, é claro.
Nossas meninas estavam ouvindo tudo o tempo todo. Eu sou tão incrivelmente estúpido. Tenho dedicado tanta energia em colocá-las em primeiro lugar, em suas necessidades, nas últimas semanas, mas fiquei emocional e não dei um único pensamento ao paradeiro delas quando confrontei minha esposa. Então, nossa filha mais velha desceu furiosa e desabafou, muita raiva reprimida da parte dela. Minha esposa rapidamente correu para cima e trancou a porta do quarto. É assim que estamos agora. Ouvi minha esposa chorando a maior parte da noite passada, até adormecer. Apenas nossa filha mais nova tentou falar com ela, o resto de nós a evitou. Se eu conseguir reunir coragem, vou sugerir que ela fique com sua irmã até conseguirmos finalizar o divórcio, mas esta ainda é a casa dela também. Será miserável se todos tivermos que conviver com ela. Eu estava errado sobre minha esposa e todos vocês estavam certos. Estava errado sobre todos os nossos anos juntos, errado sobre todas as memórias, os momentos que mudaram a vida. Estava convencido de que ela se ajoelharia e pediria perdão. Estava tão convencido de que ela desabafaria sobre tudo dos últimos 4 anos e descarregaria a verdade para absolver sua culpa. Essa mulher literalmente voltou para uma feira quando percebeu que tinha recebido $10 a mais de troco. Mas não somos dignos para ela. Não sou digno para ela. Talvez, nunca foi tão desconfortável em casa como hoje. As meninas e eu tentamos seguir em frente como fizemos nas últimas 2 semanas, mas obviamente isso não é possível. Só quero pular tudo isso, passar pelo divórcio, pelas conversas desconfortáveis, pelas discussões inevitáveis, pelas brigas, pelo drama, para aqueles que tiveram que conviver com seus parceiros que traíram, como vocês conseguiram isso, especialmente com crianças. Eu sei que isso é apenas o começo. Continuo lendo todos os posts que prometem que vai melhorar, mas estou tão longe disso. Não há um único momento em que eu não queira gritar agora. Estou tentando muito, manter uma mente estável para as meninas, é claro, mas não sei se consigo manter isso por 3 meses. A escola começará bem antes de tudo isso acabar também. Acho que essa é minha vida agora. Obrigado a todos por se interessarem tanto por mim. Não sei se o pior está à frente ou atrás de nós, mas agradeço por tudo o que puderem oferecer para me ajudar a passar para a próxima fase. Estou em uma situação ruim e estive em uma situação ruim desde que minha esposa voltou para casa, desde que descobri sobre o caso dela. Tenho tentado fingir o melhor possível para minhas filhas. Tento dizer as coisas certas, pensar nas coisas certas, mas esta noite tenho que admitir a verdade. Como muitos de vocês postam diariamente, isso vem em ondas, mas fui atingido por uma grande onda hoje à noite e perdi um pouco o controle. O divórcio foi arquivado, mas minha esposa ainda não contratou um advogado, e novamente estou tentando ser o mais paciente e delicado possível quanto a isso, pois estou começando a ver esperança em um divórcio não contestado, que nós lidamos principalmente por nós mesmos. Mas depois de hoje à noite, não sei. Estamos coabitando durante a semana, e minha esposa vai para a casa de sua irmã às sextas à noite e volta para casa aos domingos à noite, já que trabalha muito perto de nossa casa. Mas sua irmã mora a 1 hora de distância, sem trânsito. Nas últimas semanas, tem sido essa rotina de principalmente evitar minha esposa, enquanto eu e as meninas tentamos seguir normalmente, enquanto ela fica mais isolada. No entanto, há interações casuais todas as noites, exceto que minha filha mais velha e minha esposa não estão se falando depois de algumas explosões. É melhor assim no momento. Ultimamente, tenho seguido muitos dos seus conselhos, juntamente com coisas que li. Trabalho muito duro na minha autodisciplina em relação à minha esposa e, embora exija toda a minha força e força de vontade, tenho sido breve e indiferente com ela quando conversamos brevemente, embora sempre educado e respeitoso. Nas últimas sextas-feiras, ela voltava do trabalho, pegava algumas coisas e saía para a casa da irmã dela para o fim de semana antes mesmo de eu chegar em casa do trabalho. Mas não está à noite. Ela estava esperando na cozinha quando cheguei em casa hoje à noite. Tentei simplesmente passar por ela. Mas ela segurou minha mão levemente e me perguntou se era assim que eu ia tratá-la só porque ela não está pronta para falar comigo sobre seu caso, o que, aliás, é a primeira vez que ela menciona uma única palavra sobre sua traição desde que tudo isso explodiu há quase 1 mês. Eu prometo que tentei apenas morder a língua e ir embora, mas nossas filhas não estavam em casa naquele momento, e a raiva cresceu dentro de mim e então despejei todos os meus vícios, todas as minhas dores, todos os meus males, toda a raiva, a miséria. Descarreguei tudo sobre ela. Nem consigo te dizer por quanto tempo fiquei assim, perdi toda a noção de tempo. Levantei a voz às vezes, fiquei um pouco animado e alto. Simplesmente desabei e contei a ela como estou quebrado, na agonia em que estou todos os dias,
tudo que tenho segurado, tudo que tem me atormentado. Quero dizer, poderia fazer este post com 4.000 palavras se tentasse recontar tudo o que disse. Uma vez que comecei, não ia parar, é claro. Chorei, fiquei emocionado novamente. Estava tão malditamente zangado comigo mesmo depois. Estava indo tão bem, droga. Ela conseguiu me pegar. Deixei ela me afetar. Sabia que isso ia acontecer. No gentle. Isso vem se acumulando há um tempo, e só posso desabafar tanto na sala de espera. Bem, também pela primeira vez, minha esposa realmente se desfez e ficou emocional, surpreendentemente começou a soluçar incontrolavelmente. Lamentavelmente, isso me fez feliz vê-la doendo da mesma forma que eu. Queria não me importar, mas houve uma certa satisfação em vê-la finalmente se desmanchar, como se houvesse realmente alguém ali com um pouco de compaixão. Surpreendentemente, ela murmurou desculpas repetidamente durante minha explosão. Ela estava meio feia chorando, e tudo que ela dizia era, me desculpe tanto. Mas no final, saí da cozinha antes que ela pudesse se recompor o suficiente para dizer mais alguma coisa. Disse a ela para me deixar em paz. Então aconteceu isso. Ela ficou vagando pela cozinha por um tempo antes de sair novamente para a casa da irmã. As meninas chegaram cerca de meia hora depois e perceberam que algo tinha acontecido. É difícil esconder, mas eu não estava pronto para falar sobre nada, e não acho que elas precisam saber disso. As duas mais novas estão indo muito melhor, e não quero atrapalhar o progresso delas. E contar a minha mais velha sobre isso só adicionaria mais combustível à fogueira dela, o que também não quero. Eu odeio isso tanto. Eu odeio. Deveria ter me mantido firme. Deveria ter apenas ignorado minha esposa e passado direto por ela. Não sei. Agora, olhando para trás, parece que ela estava apenas tentando iniciar uma conversa sobre o caso dela, mas não sabia como, e obviamente não chegou muito longe, porque eu explode. Comecei a realmente me preocupar com ela. Sei que muitos de vocês vão me criticar por isso, mas não quero que ela chegue a nenhum dano. Ela tem estado isolada e sozinha com seus pensamentos, com quase todos virando as costas para ela. Você pode dizer que ela merece isso, e isso é verdade, mas ela ainda é um ser humano e mãe dos meus filhos. Que revés para mim, realmente decepcionado comigo mesmo. Desculpe por mais um longo desabafo. Liguei para o meu irmão e desabafei com ele também. Cara, vou tentar recomeçar na segunda-feira. Sou apenas humano. Na verdade, me senti bem desabafando com ela, mas agora é claro que o arrependimento está me atingindo. Devo mandar uma mensagem para minha esposa ou deixar para lá? Estou tão confuso, mas obrigado por ouvir, obrigado por me oferecer o apoio que preciso para superar tudo isso, e obrigado por todos os conselhos. No meio do caos, todos nós começamos a terapia, então isso é algo, mas isso é incrivelmente difícil, tão difícil. Atualização 6. Eu sei que muitos de vocês entraram em contato comigo e eu aprecio a preocupação. A maioria de vocês estava correta, as coisas não estão ótimas e não tive a chance de entrar online. Queria talvez dar um tempo da internet, mas esta semana me fez retroceder terrivelmente. Foi horrível. Minha esposa realmente não me deixou em paz a semana toda, excessivamente gentil e continuamente se desculpando por seu caso, soluçando e depois me sufocando, batendo na minha porta à noite querendo conversar. A ignorei algumas vezes, mas conversei quando estava com vontade. Finalmente, perdi a paciência com ela na noite de quarta-feira, mandando-a me deixar em paz. E então, na noite passada, aconteceu. Apenas um mês desde que minha em breve ex-esposa voltou para casa depois que seu caso explodiu, e agora, conforme as coisas entraram nessa rotina desconfortável de coabitação, ela entrou no meu quarto depois que as meninas foram dormir e pediu para conversar comigo em particular, de forma diferente do que vinha abordando a situação durante toda a semana. No começo, resisti, mas eventualmente realmente fomos para a garagem e nos sentamos no meu carro, para não cometer o erro de confrontá-la na frente das crianças novamente. Isso é um pouco longo, peço desculpas. Ela me contou tudo. Segundo ela, ficamos lá fora por quase 3 horas. Não sei o quanto devo compartilhar. Fiquei acordado a noite toda, ouvindo-a soluçar novamente por várias horas. Não conseguia dormir. Eu também chorei. Depois, fiquei super zangado e tive que resistir à vontade de gritar com ela. Depois, chorei novamente, depois a raiva, e assim por diante. Perdoe-me se demorar um dia ou 2 para responder a qualquer pessoa, mas preciso tirar isso do peito e depois tentar dormir. Não ajudou ter minha esposa constantemente pedindo desculpas e implorando por outra chance durante toda a noite de hoje também. Tive que sair por algumas horas apenas para me afastar dela. É tão doloroso estar perto dela de qualquer maneira.
Ela foi apresentada ao seu AP pela irmã bem antes da Ko, cerca de 5 anos atrás, aparentemente sem intenções românticas, mas ele era um superior em uma empresa que ela queria trabalhar e atualmente trabalha, e ele deu a ela uma oportunidade. Então, seu desejo de mudar de emprego não foi baseado em seu caso, mas uma vez que ela mudou de emprego, obviamente ela teve um incentivo extra. Assim que conseguiu o emprego, a P começou a flertar com ela. Começou com mensagens de texto, depois fotos e mais mensagens de texto, então se tornou físico pouco antes da Ko. Ela confessou à sua irmã e queria se abrir para mim na época, mas decidiu enterrar isso e não dizer nada, é claro. A esposa disse que cortou contato com seu AP logo depois, mas assim que os bloqueios e restrições foram levantados, ele voltou a entrar em contato com ela e ela voltou a falar com ele até que o lado físico do caso recomeçou assim que as empresas voltaram a funcionar. Ela afirma ter terminado o caso algumas vezes por culpa, mas voltou a ele, então nunca acabou, essencialmente. Ela realmente incluiu muitos detalhes, tinha um pacote de 5 páginas de notas escritas à mão do cronograma do seu caso, leu tudo, respondendo perguntas no caminho. Ela mentiu sobre viagens de fim de semana com as meninas, mentiu sobre viagens a trabalho, mentiu sobre engarrafamentos, sobre problemas com os pais, sobre passeios de compras, etc., como eu suspeitava, e a lista foi extensa. Tantas mentiras que eu apenas confiava em cada palavra dela, nunca questionava nada, mas elas eram apenas uma fachada para estar com ele. Ouvir tudo isso apenas me fez sentir pior. Todo mundo estava certo sobre isso, mas o afeto dela nunca realmente diminuiu enquanto tudo isso estava acontecendo, ela nunca se afastou como eu costumava ler com tanta frequência. A intimidade mudou, mas não o suficiente para onde eu veria sinais de alerta de qualquer maneira. Ela admite ter se apaixonado pelo AP e querer uma vida com ele. Ele era mais velho, divorciado, solteiro e prometia coisas caras para ela, férias e todas as coisas que ele poderia fazer por ela. Ela começou a fantasiar sobre escapar de suas responsabilidades com a família e afirmou que a emoção de estar com ele era muito forte para resistir. Falou sobre como estava entediada com as rotinas diárias da vida familiar. Ela foi incrivelmente franca, muito emocional e aparentemente honesta. Perdi a compostura e comecei a chorar no meio disso tudo. Doeu ouvir tudo isso, como vocês esperariam. Claro, uma vez que ela terminou sua confissão, ela me disse o quanto me amava e sempre amou, e que está disposta a fazer qualquer coisa para tentar salvar o casamento. Muitos de vocês previram que isso aconteceria, mas tudo parece tão desonesto para mim, como se fosse ensaiado. Estive com essa mulher por mais da metade da minha vida e consigo perceber quando ela está mentindo. Talvez eu esteja errado, mas me comporte melhor do que na semana passada. Ainda fiquei com raiva e disse algumas coisas não tão legais, incluindo uma alfinetada sobre como o AP dela estava saindo com várias mulheres e ela era apenas uma entre muitas que ele estava disposto a descartar. Isso pareceu realmente incomodá-la. Milhões de coisas passaram pela minha cabeça quando pensei sobre este momento, quando finalmente ela confessaria tudo. Uma coisa que eu sabia que perguntaria era se o AP ainda estava vivo e se ela tivesse que escolher entre ele e eu, quem ela escolheria. Ela hesitou e depois murmurou: "Isso não é justo." Pressionei a questão e então ela eventualmente disse que é claro que me escolheria. Minha resposta foi que a sua hesitação era o motivo pelo qual estou me divorciando dela, porque ela estava mentindo novamente. Ela começou a soluçar e aquilo foi o último que ela disse. Sentamos no carro por um tempo, ela apenas continuou soluçando, mas eu estava cansado, então apenas disse a ela que estamos nos divorciando e devemos isso às meninas para nos darmos bem de uma maneira civil, sermos ótimos pais e estarmos presentes em suas vidas. Também acrescentei que, depois de toda a dor que ela me causou, espero que ela seja uma pessoa boa o suficiente para se divorciar de forma justa e amigável. Isso provaria que ela realmente me amava. A última coisa que eu disse a ela eu peguei de algum lugar online. Por favor, entenda que eu não sou uma pessoa mesquinha e não quis causar dor a ela de propósito, apenas pareceu um fim adequado para tudo isso, mas eu realmente quis dizer o que disse e fiz. Me inclinei e a beijei na testa e disse a ela que a teria amado para sempre, então saí do carro e fui para a cama. Isso foi tudo. Claro que não dormi na noite passada e aqui estou eu incapaz de dormir mais uma vez esta noite. Não sei o que acontece agora. Sua oportunidade de contestar o divórcio já passou, então acho que isso é uma coisa boa, mas ainda não falei com meu advogado. Me pego chorando de novo e afundando de volta naquela depressão, raiva, faces. Foi muito difícil ouvir tudo na noite passada e, na realidade, poderia ter passado sem tudo isso.
Agora que sei que ela poderia ter mentido e inventado tudo também, quem sabe, mas pareceu se encaixar perfeitamente com tudo o que eu tinha descoberto no último mês, então é isso por enquanto. Isso parece nunca ter fim. Tenho alguns dias bons, começo a me sentir forte novamente e então acontece outra coisa. Parece que já se passaram meses e ainda são apenas dias ao mesmo tempo, mas vou tentar dormir. Imagine o amor da sua vida, a única mulher que você já amou, que já beijou, te diz que te traiu por mais de 4 anos porque estava entediada. Não sei se isso piora ou melhora. Obrigado por ler e ajudar ao longo do caminho. Algumas noites ruins, muito ruins. Espero que tenham gostado. Deixem seu like e ajude o canal a chegar à meta dos 1000 inscritos. Até mais!